Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma edição de Band Eleições 2012, discutindo os problemas da nossa cidade, da sua cidade, para que você possa, na hora da eleição, ter mais condições de escolher o seu candidato. Se é que é possível escolher candidatos, né? Se forem todos bons é mais fácil, se forem todos ruins é impossível escolher um bom. Mas a nossa obrigação é discutir esses assuntos com vocês. E hoje o nosso assunto é economia. Que promessas vão fazer que poderão ou não serem cumpridas em razão da falta ou da existência de dinheiro? Nós vamos conversar hoje com o professor de Economia da PUC Campinas, professor Roberto de Carvalho. Boa noite, professor. Prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Zé. É um prazer falar com você e com os nossos telespectadores. Conosco o Rodrigo Salomão. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Zé. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse Band Eleições. Rodrigo, vou lhe dar o privilégio de fazer a primeira pergunta ao professor Roberto de Carvalho, por favor. Professor, o ano de 2012 bastante conturbado no cenário econômico, seja ele internacional, com reflexos também aqui na América Latina e propriamente dito no Brasil. E eu pergunto ao senhor, então, como introdução a esse tema economia nas eleições de 2012, de que maneira esse cenário econômico internacional, que não deixa de afetar também a nossa economia local, pode influenciar a condição eleitoral no ano de 2012. Lembrando que muito provavelmente as consequências dessa crise ainda devem ser experimentadas, né, professor? Verdade, Rodrigo, o problema é grande, né? A gente tem aí, a gente tinha no início do ano uma expectativa de crescimento algo em torno de 5% do PIB, as expectativas já se reduziram para algo em torno de 2,5%, 3 a 2,5%, isso significa dizer que o ritmo da atividade econômica no Brasil tem diminuído, esse impacto tem sido sentido na região, isso reflete claramente na geração de empregos e na renda do trabalhador brasileiro. O cenário internacional continua muito incerto, os problemas que estão acontecendo na Europa e as eleições que aconteceram, tanto na Grécia quanto na França, demonstraram um descontentamento popular muito grande e isso deve repercutir em menor escala, é evidente, porque o Brasil ainda continua com ritmos de crescimento, mas também nas eleições municipais desse ano. Professor, nós temos, né, nós que moramos aqui em Campinas há tantos anos, temos que Campinas é uma belíssima cidade para se morar, para se investir e tal. Só que o tempo vai passando e a gente começa a ficar desconfiado de que Campinas está ficando uma cidade cara. E essa vai ser a minha pergunta, se Campinas é uma cidade cara. A gente fala de IPTU, que sempre sobe. A gente fala da água, que é cara. A gente fala de transporte, que é cada vez mais caro, cada vez mais distante. A logística é complicada, os terrenos custam caro. Enfim, Campinas é uma cidade hoje, 2012, cara para se morar e para se investir ou não? Campinas é uma cidade cara, sim, Zé. Se a gente avalia os aspectos que estão relacionados à cesta de consumo do trabalhador, a gente percebe isso. O transporte público, embora não seja eficiente, é um público um dos mais caros do país. A cesta de consumo básica, a alimentação fora, é muito cara aqui no Brasil, mais caro, só perde, acho que, para a cidade de Brasília. A hospedagem aqui em Campinas é muito elevada. O IPTU é um dos mais caros, um dos percentuais mais caros. O ISS também bastante elevado. Não há dúvida que viver em Campinas é um grande desafio. A gente costuma dizer que quem vive em Campinas viveria em qualquer outro lugar do país. Agora, se isso reflete no bolso do trabalhador campineiro, isso também reflete nas empresas. O que favorece a cidade de Campinas é ser um espaço logístico muito importante no país, um canal de distribuição de riqueza e que, portanto, acaba por atrair um número grande de empresas, além da qualificação técnica dos seus trabalhadores. O senhor acha que esse argumento é válido, mas até quando ele vai continuar sendo válido? Porque Campinas começa a perder espaço. A gente vê empresas se instalando na região, Mojimirim, Hortolândia, Sumaré, enfim. Tem empresas que vêm para cá, mas já tem muita coisa que Campinas perdeu. Campinas ainda é competitiva ou está na hora de começar a mudar alguma coisa? Campinas é a referência maior da nossa região metropolitana de Campinas, mas as empresas têm optado em se instalar nas cidades adjacentes e não na cidade de Campinas, embora os trabalhadores sejam campineiros. Daí a necessidade dos próximos governantes, todos sem exceção, mas especialmente o líder da região, que será o prefeito de Campinas, ter a capacidade de enxergar essa região para além dos limites do município. Ou seja, é preciso um olhar para o cidadão metropolitano, é preciso um olhar para as empresas nessa região, porque as empresas estão deixando de se instalar em Campinas, dado ao preço muito caro do metro quadrado, do imposto muito caro, tanto o IPTU quanto o ISS, e optando nas cidades adjacentes. Para isso, é natural que a gente comece a desenvolver a questão da mobilidade urbana com maior responsabilidade, sobretudo trabalhando as questões vinculadas à ferrovia.
Agora, o senhor acredita que efetivamente é possível discutir de forma metropolitana essas questões numa região em que há carências individuais muito grandes, professor? A gente pega nesse cenário de região metropolitana uma cidade de Hortolândia que precisa direcionar investimentos para o seu desenvolvimento interno, ao contrário de uma cidade de Indaiatuba que hoje, teoricamente, estaria numa condição econômica melhor. É possível debater isso diante de necessidades tão específicas, tão sazonais de cada uma das cidades? Mais do que possível é necessário. É uma mudança de paradigma. Efetivamente, a gente não tem uma região administrativa do ponto de vista da região metropolitana. Não há recursos, né, através de impostos para a região, e sim para os municípios ou para o Estado. Isso cria um desafio, porque cada um cuida do seu e ninguém cuida do todo. Mas a gente percebe isso ao olhar as questões que concernem a todo o trabalhador. O trabalhador campineiro, ele não trabalha necessariamente na cidade de Campinas, ele trabalha em muitas cidades próximas, inclusive algumas até em São Paulo. Mas muitos serviços que são prestados em Campinas são prestados para a região metropolitana, como é o caso, por exemplo, da área de saúde. Os hospitais campineiros sofrem a consequência de todas as demandas regionais, dado a ausência de uma infraestrutura, de um equipamento hospitalar na própria cidade local. Agora, é uma mudança de paradigma. Para isso, né, a liderança tem que não só ver o município, mas ver a região e trabalhar nessa direção. Professor, como é que vai ser, na opinião do senhor, o primeiro ano de governo de quem quer que seja? Porque o Pedro Serafim pegou do doutor Hélio uma dívida imensa, né, para ser paga nesse ano. Nem sei como é que ele está fazendo para pagar. Sei que ele teria que pagar uma dívida de quase 300 milhões de reais para zerar, para não poder passar para o outro mandato. Nós estamos falando de um crescimento de só 2,5%. Como é que ele vai terminar esse ano, pagando conta, e depois começar o ano que vem? O que nós podemos esperar em termos financeiros de qualquer que seja o prefeito para o ano que vem? O primeiro ano de mandato é marcado normalmente por uma restrição orçamentária muito forte, muito intensa. Provavelmente o corte dos gastos públicos devem haver aqueles que são possíveis, dado que a folha de pagamento o prefeito não tem como mudar. A ausência de investimentos também normalmente é percebida. É um ano, normalmente, onde as gestões vão trabalhar para que possam, eventualmente, no terceiro e quarto ano, mostrar resultados. Agora, para que ele possa se capitalizar, naturalmente, a melhor opção seria que a cidade pudesse crescer em ritmos maiores, de maior nível de crescimento econômico. Isso provocaria um maior retorno de impostos, né, para a cidade, seja através da esfera federal, seja através da esfera estadual. Talvez o caminho possível para que o governo municipal possa ter uma liquidez maior, seja através de bons projetos captando recursos em fontes de financiamento, como é o caso do BNDES e como é o caso, por exemplo, do Banco Mundial. Mas para isso é necessário projetos que sejam capazes de se pagarem. E aí a necessidade de ter uma ação empreendedora, uma visão empreendedora da cidade. Lembrando que tem fatores limitadores nessas tomadas de financiamento. É preciso que a cidade esteja numa condição favorável, mais do que isso, sejam bons projetos, como o professor disse, né, professor? Porque de projeto está todo mundo cheio. Por isso o projeto deve ser destinado de modo que o equipamento ou a atividade possa, de uma certa forma, ser autossuficiente e arcar com esse compromisso e não necessariamente endividar ainda mais a cidade do que ela já está endividando. O que preocupa, professor, é o seguinte, pelo menos a mim me preocupa, é o seguinte: o doutor Hélio estabeleceu aqui, no passado, um modo de desenvolvimento baseado apenas em chamado Caminho das Pedras de Brasília. É saber como é que se pede em Brasília, através de gestões políticas e tal. Eu prefiro mais esse projeto, essa sugestão do senhor de fazermos bons projetos que se paguem e buscar dinheiro alternativo, porque senão nós ficamos sempre dependendo de que o nosso prefeito tenha que procurar Brasília e ficar fazendo negociata, sabe lá Deus como, em Brasília, e nós não criamos uma vida própria. A capacidade de investimento de Campinas é muito pequena, eu ouvi falar algo em torno de 5%, se tanto. Agora, com esse crescimento que nós estamos tendo ruim esse ano, vai ficar muito difícil. O senhor teria ideia, por exemplo, de que projeto Campinas poderia ter para motivar o seu desenvolvimento sem dependermos de ficar com o pires na mão em Brasília?
Alguns projetos a gente poderia colocar como essenciais de grande importância e provavelmente encontrariam recursos, que são o caso, por exemplo, projetos de saneamento. Normalmente os projetos de saneamento, a captação, existe a possibilidade de captação junto ao Banco Mundial e naturalmente quem vai pagar isso é aquele cidadão que está sendo beneficiado através, naturalmente, das taxas de cobrança sobre a coleta e afastamento de esgoto e o tratamento do esgoto. Um outro projeto importante que a cidade tem demandado já há alguns anos... Só lembrando que no esgoto nós já estamos com mais de 80%, ou seja, Sim. não há muito espaço para crescer, viu? Mas 20% ainda representa bastante, principalmente a gente considerar que boa parte, que o investimento no saneamento vai reduzir gastos com saúde, principalmente dos bairros periféricos. Outra questão muito importante, José Arnaldo, que está relacionada a isso, seria a carência de um centro de convenções na cidade de Campinas, que os empresários, na promoção de eventos, têm solicitado há muito tempo. Campinas é carente disso. Um centro de convenções feito de maneira adequada, no tamanho adequado, poderia possibilitar um retorno financeiro capaz de arcar com os custos da sua construção. Centro de convenções, nossa, quanto tempo nós temos falado nisso aqui, aliás, outros tantos falaram, e até agora não foi feito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta hoje, Band Eleições, está conversando hoje com o economista Roberto de Carvalho, professor de economia da PUC. Voltamos a instantes.